Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 13 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Até o verso de número 15, esse é um texto muito conhecido, muito citado. E hoje à noite nós teremos o batismo infantil de duas crianças da nossa igreja, a Antonella e a Catarina. E é preciso lembrar qual é o papel da criança na igreja. E quando eu falo criança na igreja, eu não estou me referindo de criança apenas no templo. Não é apenas isso. Também não estou me referindo no papel da criança com atividades infantis para elas dentro do templo, ou no momento de culto. Eu estou falando do papel da criança na igreja, na comunidade dos santos, dos salvos, dos alcançados por Cristo. Há quem pense que isso não é coisa de criança, é coisa para mais tarde. Há quem pense que criança atrapalha a igreja, porque faz barulho, sobe no púlpito, fica mexendo no gasofilácio, é fofo, tira a atenção do pastor. Como não tirar a atenção com tanta fofura, não é? Há quem pense que criança atrapalha. O mundo antigo pensava assim. A comunidade do Mar Morto e do mundo antigo não permitia que crianças entrassem na sinagoga, porque o choro atrapalharia a leitura das escrituras. A comunidade do mundo antigo desvalorizava o papel da criança dentro de suas assembleias e de sua vida espiritual. A criança estava restrita apenas ao lar, à casa. O mundo moderno, embora haja direitos às crianças, cuidado às crianças, auxílio às crianças, embora haja um estatuto e um bom estatuto de defesa das crianças, mesmo este mundo cultural moderno, ainda assim, abandona as suas crianças. Abandona as suas crianças a um estilo de vida dominado e doutrinado pela mídia, por influenciadores digitais que com cabelo colorido e roupas extravagantes e milhares de seguidores influenciam a vida infantil dos nossos pequenos. E talvez você esteja falando, sim, este é um problema desta década. Mas não é. Este é um problema deste mundo. A minha geração tinha programas de televisão infantil, onde a apresentadora usavam roupas de conotações sensuais e sexuais, onde as músicas dos programas de auditório faziam gestos sexuais, com palavras de uma sexualidade corrompida, e tudo isso para criança. O bem da verdade, irmãos, é que nós vivemos num mundo caído, e o mundo tem procurado devorar os pequenos. Mas há também uma parte de culpa da igreja, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, aqueles que deveriam instruir espiritualmente e incluí-las dentro do reino de Deus. Há uma negligência por parte de pais e mães
que para se ver livre dos filhos, faz com que a babá seja um celular, não se preocupa com a vida espiritual, negligencia a frequência nos trabalhos da igreja. Por isso, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Como Jesus tratou as crianças. Em primeiro lugar, crianças também precisam de investimento espiritual. Observe o versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. O verbo trazer é que um grupo de pessoas, não identifica se são pais ou não, bem provável que seja, ao saber que Jesus estava numa casa ensinando, levaram as crianças para que Jesus as abençoasse. Estas pessoas fizeram isso pela fé em Cristo. Essas pessoas que levaram as crianças tinham uma motivação espiritual, de que elas não fossem privadas e que experimentassem das bênçãos espirituais de Jesus. As pessoas que levaram pela fé em Cristo. E é preciso lembrar a verdade de que Jesus é o Senhor de toda a bênção espiritual. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos abençoou, no versículo 3, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Essas pessoas, pela fé, levaram as crianças até Jesus, para que Jesus orasse por elas e as abençoasse, impusesse as mãos. Não diz aqui se essas crianças estavam doentes, não há um relato disso. Não diz aqui o tamanho dessas crianças, embora bem provável sejam crianças de colo, porque elas foram trazidas. O Evangelho de Marcos diz que Jesus, pegando-as nos braços, o texto correlato de Marcos 10, eram crianças de colo. Mas o texto deixa bem claro que pessoas queriam investir espiritualmente na vida dos seus filhos, na vida destas crianças. Quando nós pensamos em investimento espiritual, em crescimento espiritual, em bênçãos espirituais, nós pensamos nisso dentro da vida adulta. Nós discorremos sobre isso muitas vezes nos templos e as programações, os programas da igreja, para que haja desenvolvimento cristão na vida adulta. É preciso lembrar que as crianças também precisam de investimento espiritual. Por isso, irmãos, olhem para Jesus. Aqueles homens e mulheres levaram para receber a bênção e a oração do Mestre. Conduza o seu filho a recursos espirituais que Cristo oferece. Conduza as crianças desta igreja a recursos espirituais que Cristo oferece. Oração é um recurso básico, simples. Ore com o seu filho, ore pelo seu filho. Ensine o seu filho a orar desde criança. Recursos espirituais é um investimento. Inclua os seus filhos em práticas bíblicas. Vou dar um exemplo de uma prática bíblica para você incluir o seu filho. O 4º mandamento dos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, o dia do Senhor. No princípio veterotestamentário, o sábado cristão se tornou o domingo, o primeiro dia da semana, por conta da ressurreição de Cristo e da celebração da igreja. O princípio é o mesmo. Então traga o seu filho para a adoração. Venha com ele, participe e inclua os seus filhos nas práticas espirituais. Vai dar trabalho, vai ficar grudado na mamãe, vai pesar no braço.
Não é assim? Às vezes vai chorar. Traga os seus filhos. Inclua os seus filhos em práticas bíblicas. Foi isso que estes homens e mulheres fizeram. Eles levaram os seus filhos, as crianças, até Jesus. Lucas, no capítulo 1, perdão, não é o capítulo 1 não, é no capítulo 2 de Lucas. A minha cola aqui está errada. No versículo 21 e 24, Maria e José levam Jesus para cumprir um requisito de prática espiritual do povo de Deus. Qual era esse requisito? Um sacramento, um sinal visível da aliança. O que eles fizeram? Ao 8º dia, versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. O que está escrito na lei, José e Maria cumpriu, incluindo seu filho na aliança. Com 8 dias, Jesus recebeu o sinal visível de pertencer à aliança de Deus. Este sinal da circuncisão foi substituído no princípio veterotestamentário, assim como o dia do sábado foi substituído pelo batismo. Nós não circuncidamos mais, não fazemos aquela cirurgia na criança, 8 dias, no órgão sexual, cortamos ali o prepúcio. Não é mais preciso. O sinal de inclusão é o batismo. Não negligencie a vida espiritual do seu filho. Invista nele. Invista. Crianças precisam de investimento espiritual. Não seja negligente em aprender a ensinar o seu filho a orar com ele. A ensinar o seu filho a ler a Bíblia e ler a Bíblia com ele. De explicar a Bíblia para ele. Mas você pode dizer, não, isso é coisa para o pastor. Isso é coisa para as tias da igreja. Seus filhos precisam de investimento espiritual. Segundo lugar, não seja um empecilho para a vida espiritual das crianças. Crianças precisam de investimento. Não seja um empecilho para a vida espiritual do seu filho. Não seja um empecilho para a vida espiritual do seu neto. Não seja um empecilho para a vida espiritual do seu sobrinho, que é criança. Não seja um empecilho para a vida espiritual das igrejas. Se você é líder, presbítero, membro da igreja, diácono, se você é pastor, não seja um empecilho para a vida espiritual das crianças. Observe o versículo 13, a parte final do versículo 13. Mas os discípulos os repreendiam. Repreendiam quem? Lembra que o versículo 13 começa? Trouxeram-lhe crianças. Mas os discípulos repreendiam. A ideia que dá dessa repreensão é que eles estavam censurando as pessoas que estavam trazendo as crianças naquele horário para que Jesus orasse e abençoasse. Jesus estava numa casa e Jesus estava ensinando. O capítulo 19 é um capítulo crítico. É um capítulo crítico. Se você olhar alguns versos, se a sua Bíblia estiver aberta, e você voltar alguns versos para trás, versículo 3, por exemplo, você vai perceber que Jesus estava ensinando acerca do divórcio. E era uma discussão calorosa. Sabe por quê? Porque os fariseus estavam testando Jesus a respeito do divórcio, querendo fazer uma pegadinha com Jesus com um tema sensível na lei. Socialmente sensível. É bem provável que as pessoas que trouxeram crianças entraram diante da discussão
e do ensino contrário ao dos fariseus, que se opunham a Cristo diante de uma situação difícil doutrinariamente. Sabe, eu fico imaginando Pedro, isso não está na Bíblia não, tá? É coisa da minha imaginação pecaminosa, tá bom? Limitada. Mas eu fico imaginando o apóstolo Pedro lá, ei, não é hora de criança aqui não, para com isso, olha o assunto aos fariseus aí, esse assunto doutrinário importante sobre o divórcio, o bicho está pegando aqui dentro, Jesus está falando coisa séria, não traz criança aqui não, vai atrapalhar, nem existe fralda descartável, estou sentindo um cheiro aí, vai entrar dentro da casa, todo mundo vai querer sair, não é assim? Hoje tem fralda descartável. Eu imagino os discípulos impedindo. O mestre está fazendo algo muito importante, muito sério. Ele está ensinando. E vocês estão atrapalhando, trazendo criança. Aqui não é coisa de criança, não. Eles estavam censurando os que recorriam com as crianças a Jesus. Os próprios seguidores de Jesus. Os próprios seguidores do Salvador. Os próprios discípulos do rei estavam impedindo as crianças. Isso nos traz um alerta bem claro. Eu quero que você preste atenção nisso. Você pode ser um cristão maduro, conhecedor de doutrinas e ser um empecilho na vida de outras pessoas. E eu não estou falando só de crianças. Isso aqui é um princípio bíblico. No caso aqui é crianças. Você pode ser um crente maduro, conhecedor de doutrina, e ser um empecilho, uma trava, ser um embaraço na vida dos outros, impedindo o desenvolvimento espiritual. Aqui no caso é crianças. E aí eu posso dizer, você pode ser pai e mãe, e ser um empecilho para a vida espiritual. E eu vou ser mais ousado ainda, segundo a minha experiência pastoral. E eu vou falar um negócio para os irmãos. Não acho que eu sou um pica-fumo nessa área, não. Eu, pela minha observação, vejo que a maioria daqueles que atrapalham o desenvolvimento espiritual das crianças são os próprios pais. Porque são preguiçosos. Porque são relaxados. Porque são descuidados com a vida espiritual do filho, da criança. Porque acha que isso é coisa para adulto. Eu acalmei já. Verdade, irmãos. Você pode ser um pai amoroso, mas você pode ser um pai que quer o melhor para os seus filhos, mas ser um empecilho para ele dentro da fé. Não seja um empecilho para as crianças na igreja. Não seja um empecilho para as crianças. Jesus disse para eles assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis. Jesus usa uma palavra no verso 14, embaraçar, embaraço. Já ficou com o cabelo embaraçado? Quando eu era criança, meu cabelo embaraçava demais. E eu fui uma criança piolenta. Verdade. Eu sou da época do pente fino. Pente fino e Baygon. Da latinha. Flac, 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 flac. Era Neucid. Obrigado aí, não fui o único. Tá vendo só que eu não fui o único? E depois do cabelo tá duro daquele pó fedido, passava-se o pente fino. E... não é? O cabelo tava duro, todo virado no saci. O pente não corria ali. Parava. O embaraço trava, impede, não é assim que faz? Não seja um embaraço, Jesus está dizendo. Não embaraceis as crianças, deixa elas virem comigo. Eu quero ler para você. Queria que você voltasse um capítulo na sua Bíblia. Porque para a gente entender o ensinamento de Jesus, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto. Volta um capítulo, capítulo 18. O capítulo 18, irmãos, versículo 6.
A gente vai voltar para o capítulo 18 daqui a pouco. Mas o versículo 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aí você pode falar: não, pastor, os pequeninos aqui é os pequeninos discípulos que são puros diante de Deus, e é verdade. Mas Jesus usa a expressão pequeninos nos versos anteriores, que a gente vai ler daqui a pouco, colocando uma criança no colo e falando: se alguém quer ser o maior no reino dos céus, seja igual a essa criança aqui. E qualquer que receber um dos meus discípulos como recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. E se vocês fizerem os meus pequeninos tropeçar, é melhor vocês amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Não seja um embaraço. Presta atenção. Irmãos, vamos olhar para as crianças como Cristo olhou. Não seja um embaraço. Jesus repreende os discípulos. Jesus não tem paciência com os discípulos nessa hora, não. Jesus não entende assim, porque a gente tem a tendência de querer entender a intenção, né? Os discípulos estavam com boas intenções, irmãos? O que vocês acham? Estavam. O inferno também está cheio, né? Como diz o provérbio popular, de boas intenções. Não queria que atrapalhasse a aula, o ensinamento tão importante, diante de adversários teológicos tão bem preparados como os fariseus, tão articulados e tão influentes na sociedade. Os discípulos estavam cheios de boas intenções, mas Jesus não é educado com eles, não. Jesus os repreende. Ei, para com isso. Não embarace, não atrapalhem, não seja um empecilho para que as crianças venham até mim. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 10. Marcos 10 é o texto correlato a esse. É a mesma narrativa, mas contada pelo evangelista Marcos. Marcos 10, verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Presta atenção no verbo indignação aí, da indignar, de se indignar. Jesus ficou indignado. Vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Jesus já ficou indignado antes. Quando ele entrou uma vez no templo e viu mercadores com casa de câmbio explorando a fé, Jesus pegou um chicote e desceu o rei, quebrou as mesas dos cambistas, soltou os bichos que estavam lá para o sacrifício e ainda disse com um tom áspero: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram num covil de salteadores. Agora, o relato também diz que Jesus ficou indignado com os discípulos. E na indignação dele, ele diz: parem de ser um empecilho. Terceiro e último lugar. As crianças são súditas do reino de Jesus Cristo. Ei, entenda uma coisa. Você goste ou não, você querendo ou não, as crianças são súditas do reino de Jesus Cristo. E quem disse isso não foi o teólogo fulano de tal. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. O versículo 14, Jesus diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque dos tais é o reino dos céus. Olha só, irmãos, deixar vir é a ideia de correr livre, é a ideia de não atrapalhar. A ideia principal é que as crianças desfrutam de um direito. Jesus está dando esse direito a elas. Jesus está dando este direito a elas. Deixai vir a mim. Deixai.
É um direito atribuído. E quando ele fala isso, ele diz, porque dos tais é o reino dos céus. Quando nós falamos do reino dos céus, nós pensamos na obra salvadora de Cristo, nós pensamos na eternidade, na adoração e de fundamentos teológicos muito sérios, muito maduros, muito proeminentes. Quando nós falamos do reino dos céus, nós pensamos em algo solene, pleno. Quando nós pensamos no reino dos céus, nós não pensamos em abrir espaço para corridinhas e fugidinhas e para gritinhos de criança dentro do templo. Mas Jesus sim. Deixem vir a mim. Eles não vão atrapalhar. Criança não atrapalha o reino dos céus, porque elas pertencem ao reino dos céus. Um direito atribuído pelo Senhor Jesus. Ser cidadão e súdito do reino é um privilégio para poucos, para os que são chamados. Com isso, o texto não está dizendo que Jesus vai salvar todas as crianças e quando elas ficarem adultas elas podem pecar porque elas já foram salvas quando crianças. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que aqueles que trazem os seus filhos, as suas crianças e as conduzem a Ele, o reino é para elas. Incluídas por Cristo no seu reino. Você querendo ou não, você gostando ou não. E você pode argumentar, mas elas não entendem ainda. É verdade. Mas Jesus ama as crianças. E Ele quer que você ensine as crianças a conhecê-lo. Deixe elas virem a mim, porque elas pertencem ao meu reino. Conduza o seu filho a Jesus. Irmãos, me ajudem na igreja, me ajudem aqui na igreja a conduzir as nossas crianças a Jesus. Pai, mãe, preste atenção. Ajude esta igreja a conduzir o seu filho a Jesus. Não seja negligente. Irmãos idosos que já não têm mais nem filho e nem neto criança, sejam pacientes e me ajudem. Ajudem essa igreja, ajudem os pais dessa igreja a conduzirem os seus filhos a Jesus. Porque aqueles que conduzem os seus filhos a Jesus recebem a promessa dele de que o reino dos céus é para elas. É por isso que nós batizamos crianças. Nós batizamos filhos de crentes que em compromisso com Cristo, que numa aliança com Cristo, conduzem e firmam o pacto de criar os seus filhos diante de Jesus. Lembra que eu falei que a gente ia ler Mateus 18? Vamos voltar para lá? Versículo 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo não é que a gente tenha que ser infantil ou imaturo. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos ser dependentes, simples, dele. Os discípulos queriam saber quem era mais importante no reino dos céus. Criança não tinha voz ativa. Criança não votava. Criança não pegava em arma para lutar em guerra. O reino dos céus é diferente do reino dos homens, porque são os dependentes que encontram graça, os dependentes dele. Versículos 4. Portanto, que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe.
O batismo infantil é um sinal. O batismo infantil não salva a criança, mas ele é um sinal de uma inclusão espiritual na vida dos pequenos. O batismo é um sinal de que eles foram conduzidos e estarão sendo conduzidos a Cristo. O batismo é um pacto dos pais, de que vão levar o seu filho a Jesus, ainda que muitos achem que isso é um empecilho. O batismo é a forma de dizer que na minha casa, os meus filhos amarão e pertencerão ao reino daquele que os ama, Jesus. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.